Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 3 milhões de brasileiros vivem no exterior. Nos últimos anos, Itamaraty intensificou o registro de brasileiros mortos em outros países a partir de notificações feitas nas embaixadas e consulados. Apesar da grande repercussão dos casos de homicídio, a maioria das mortes estaria relacionada a doenças ou idade avançada. Para as famílias, além da perda, resta enfrentar a burocracia de cada país para fazer o traslado do corpo. Na casa da família Andrade, as paredes estão repletas de fotos da Rafaela e da pequena Clara. As duas morreram em 2013, em um acidente de trânsito no Canadá. Henrique e Luciana foram até lá e trouxeram a filha e a neta. O casal conta que muita gente os ajudou com os trâmites para o traslado dos corpos. Minha filha foi dado, o atestado de óbito dela é de uma cidade, da minha neta é de outra. Então isso até juntaram os papéis e viemos para a embaixada, ou para o consulado. Nesse período teve um feriado canadense e um final de semana no meio, mas o apoio do consulado foi irrestrito. O número de brasileiros que têm morrido no exterior está aumentando. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, em 2012 foram 980 óbitos. Em 2013 foram 1.353. A estudante Nicole Vettori, de 17 anos, morreu no Canadá. A modelo Camila Bezerra, de 22 anos, foi encontrada morta na China. O caso mais recente é o do catarinense Dealberto Jorge Silva, de 35 anos, encontrado morto em uma região turística próxima a Cancún, no México. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a maioria das mortes está relacionada à doença ou à idade avançada. Brasileiros que imigraram nos anos 70 e 80 estão agora na terceira idade. Outros não têm acesso à rede preventiva de saúde porque continuam irregulares. Mas em situações como essa, quais os procedimentos para se trazer o corpo de volta para o Brasil? O atestado ou declaração de óbito fornecido pela autoridade local precisa ser validado na embaixada ou consulado brasileiro. Laudos médicos e autorização para a remoção do corpo também são necessários. A funerária do exterior e uma funerária brasileira devem atuar em conjunto para facilitar o processo. Além da burocracia, outro problema é o custo do traslado, que precisa ser assumido pela família. Em 2012, amigos do engenheiro agrônomo brasileiro Lúcio Stein, que morreu na Austrália, promoveram na internet uma campanha para conseguir custear a vinda do corpo para o Brasil. Um valor de R$80 mil. Segundo a professora de Direito Internacional da Universidade de Brasília, Inês Lopes, existem tratados internacionais que poderiam facilitar o procedimento, mas o Brasil não é signatário. É preciso, então, seguir todo o passo a passo. Se o brasileiro está no exterior e ele morre lá fora, o que acontece? Ele vai estar sob a jurisdição de um Estado. Então, a certidão de óbito dele vai ser expedida pela autoridade local. Só que para que essa certidão produza efeitos no Brasil, ela tem que passar por um processo de legalização no consulado ou na embaixada onde a pessoa faleceu. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, não existe orçamento para custos com traslado. Em caso de morte, Itamaraty se restringe a ajudar com os trâmites burocráticos de cada país. E para falar mais sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio o advogado, especialista em Direito Internacional, Tarcísio Dalmaso. Boa tarde. Boa tarde. Bom, quando um brasileiro morre no exterior, a família da vítima, em geral, tem que enfrentar esse processo burocrático, como a gente viu aí na reportagem, né? Qual é esse processo? Qual o primeiro passo para a família? Bom, inicialmente, cabe à família contatar o consulado local. Esse consulado, claro, pode estar localizado na própria embaixada. O consulado ele tem por dever orientar essa família sobre quais são os trâmites em relação ao país onde houve a morte. Alguns países concentram essa burocracia em prefeituras, por exemplo. Outros possuem uma legislação mais ampla, mais federal, ou se o Estado é unitário, mais global. Portanto, cada país tem as suas peculiaridades. E, claro, cada caso é um caso. O caso pode envolver, pode ser um acidente de trânsito com vítima,
o que pode envolver algum tipo de investigação, e aí a burocracia, claro, ela é mais complexa. Né? Não existe nenhuma legislação atualmente que obrigue o governo brasileiro a custear esse traslado do corpo, né? Mas o consulado, como o senhor disse, tem o dever de prestar toda assistência à família para esclarecer quais são os direitos e também os trâmites legais daquele país. Não existe realmente nenhuma legislação interna que arque com os custos, que por vezes são bem elevados, né? Há uma diferença entre os custos para trazer o próprio cadáver, né? Que é bem mais alto que o custo de trazer as cinzas, caso haja a cremação. Mas a cultura brasileira, enfim, a nossa relação com os mortos, ela tende a querer fazer um velório com a presença do cadáver. Os custos são elevadíssimos nesses casos. Então, você está falando de 20, 30 mil reais, e para as famílias isso é bem significativo. Né? Agora, é claro que já tem precedentes de liminares judiciais, a depender do caso, para que a União custeie esse traslado, mas é raro. Já se tem notícia também de algumas circunstâncias, como aqui no estado de Goiás, e da criação de um fundo, diante da incidência muito grande de mortes no exterior, de um fundo para auxiliar as vítimas no exterior. Né? Então, há realmente o governo, ele não tem uma legislação geral, mas há um ou outro precedente. Né? O que também é uma saída, né? Seria, mas não resolve todos os casos, né? Seriam seguros internacionais de viagem, né? Antes de viajar ao exterior, fazer esse seguro que alguns países já exigem isso, já exigem, exatamente. Mas é claro, eu digo que não abrange todos os casos, até porque muitas pessoas vão irregularmente para o exterior, né? Ou cartão de crédito com internacional, ou até mesmo alguns seguros de saúde já prevêem esse tipo de traslado. Agora, isso nós estamos vislumbrando uma situação regular, e não é essa a grande realidade. No caso, por exemplo, de morte que envolva violação ao direito humano, como torturas no exterior, sequestros, até mesmo tráfico de pessoas, o governo brasileiro tem algum dever aí, já que houve uma violação da regra brasileira, de contribuir de alguma forma para a volta desse corpo, para o traslado para o Brasil? É obrigado a atender ao pedido da família, por exemplo, ou só com uma ordem judicial? Bom, no caso de violação dos direitos humanos, é preciso ver que tipo de violação é esta e até que ponto há uma responsabilidade internacional do próprio Brasil em relação a essa violação. Se houve alguma omissão brasileira ou até mesmo a cooptação de agentes brasileiros nessa violação. E até que ponto também não há uma responsabilidade do outro estado onde ocorreu a morte. Essa tortura foi feita lá no outro estado, né? Houve um desaparecimento forçado de pessoas em razão, por culpa do outro estado, aí repassamos a responsabilidade a esse estado que deveria custear. Houve também neste ilícito o transporte por alguma agência marítima ou aeronáutica, então poderia haver também uma concorrência público-privado aí nessa repatriação, né, no caso do cadáver. Ali, claro, se há violação de direitos humanos, não estamos só falando de traslado, há outras consequências, né? Há que se ter uma reparação mais ampla do que provavelmente o traslado, né? Assistência psicológica às vítimas, aos familiares das vítimas, até mesmo indenizações, há uma responsabilidade mais ampla que propriamente o traslado. Tá ótimo, eu vou pedir uma licença para o senhor, a gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto que ainda tem algumas questões. E nós voltamos a falar com o advogado de Direito Internacional, Tarcísio Dalmaso, sobre a morte de brasileiros no exterior. Bom, doutor, no caso de morte, é preciso esperar a investigação local do país para que esse corpo volte para o Brasil, caso a família decida isso, ou não? Sim, se há um delito envolvendo a morte do brasileiro no exterior, do imigrante brasileiro no exterior, há que se respeitar a legislação local. E, claro, isso pode, né, asseverar ainda mais o sofrimento dos familiares, porque o tempo seguramente dobrará.
Então, pode ocorrer de não só haver autópsias, às vezes são exumações, né, e investigações de índole policial que podem custar um tempo significativo. De qualquer sorte, há que se respeitar a legislação do país onde ocorreu a morte. Caso algum parente queira acompanhar todo esse processo de investigação no país onde ocorreu o crime e o delito, ele também tem que custear a viagem, ou o país onde aconteceu o delito pode bancar isso, ou o governo brasileiro de alguma forma ajudar? Em termos gerais, ele arcará com os custos dessa viagem e caberá, sem dúvida nenhuma, ao consulado brasileiro prestar toda a assistência para esse acompanhamento. Agora, há casos excepcionais em que o Estado local assume a culpa pela morte do brasileiro, né? Houve um erro policial, alguma morte de responsabilidade dos agentes estatais exteriores em que há o reconhecimento dessa responsabilidade, e aí sim pode ocorrer um auxílio, né, aos familiares de irem lá e acompanharem esse termo. Mas em termos gerais, não. Aí a gente tem dois casos para destacar: a morte do brasileiro atingido por uma arma taser na Austrália em 2012, e também o caso do brasileiro Jean Charles, que ficou conhecido mundialmente, que foi morto em Londres em 2009 numa perseguição policial. Como fica a participação do Brasil aí na investigação, já que foram dois brasileiros reconhecidamente mortos durante uma perseguição policial, onde se investiga, né, a responsabilidade desses policiais londrinos e australianos na morte desses brasileiros? Em ambos os casos, houve de fato responsabilidade, seja do Reino Unido ou da Austrália, no caso das mortes dos brasileiros. Reconhecidamente houve essa responsabilidade. E há também, por detrás disso, um auxílio financeiro para o traslado e para as vítimas. No Jean Charles, com certeza. Me recordo que houve com certeza esse auxílio. Cabe, no caso, do ponto de vista diplomático, seguir de perto essas investigações. De qualquer sorte, não há como ocorrer uma ingerência na investigação de índole processual, judicial, no outro país. Se for um país que não há o devido processo legal, evidentemente isso pode ser judicializado internacionalmente até mesmo, ou perante as Nações Unidas, ou no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ou no Sistema Europeu dos Direitos Humanos, se houver alguma irregularidade do ponto de vista do devido processo legal, né? Em termos gerais, há que se respeitar os procedimentos internos. Agora, para a gente encerrar, em caso, a gente está falando de pessoas que migram para outros locais, mas em caso de viagens de trabalho, por exemplo, por uma empresa pública ou privada, a pessoa vai para lá e acaba morrendo. A empresa pública ou privada tem que trazer essa pessoa? Bom, nesse caso, deveria, em termos ideais, haver um planejamento dessa empresa em termos de seguro de viagem internacional e de prestação de serviço internacional. Esse é um dos casos em que até mesmo um socorro judicial, né, se poderia lançar mão, a fim de responsabilizar, seja a União ou o ente público responsável ou a empresa privada responsável, que deveria ter tomado previamente as cautelas, né? Não tomando, judicialmente isso poderia, é um caso, sem dúvida nenhuma, que se poderia requerer algum procedimento judicial. Tá ótimo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu conversei com o Tarcísio Dalmaso, que é especialista em Direito Internacional. Obrigada pela participação. A honra foi toda minha.